acompanhamento das famílias. Talvez você tenha sido uma das precursoras, né? Eu não sei se você não foi das primeiras, mas você trouxe, né, um discurso, uma participação. Você sempre trouxe a questão da família nos eventos que eu tive o prazer de te assistir. Você falava do tema da família. Como é que foi? Como é que a terapia ela foi sendo difundida na nossa sociedade? Como é que as pessoas começaram a entender que, às vezes, o problema não estava localizado numa pessoa? Tá. Né? Eu estou fazendo essas perguntas bem assim, para o público, é público, né? Que a gente tem pessoas, tá? Tá, ok. De idade. Quando eu me considero, eu não considero que eu sou a pioneira, eu me considero que eu sou uma pioneira de segunda geração. Ou seja, eu estudei com os pioneiros em terapia familiar. Porque os pioneiros, eles estão com 80, 90 anos, né? 85, 90, muitos já morreram. Então, os meus professores, eles estão na faixa de 85, 90 anos. Então, eu sou uma pioneira de segunda geração, porque eu fui formada por eles. Então, como eu fui formada por esses pioneiros, eu me considero, né, uma pessoa veterana, né, que tenho muitos alunos, né, muitas pessoas estudam comigo, fazem supervisão comigo, né, porque eu sou veterana considerando a minha faixa etária, né? Esse ano faço 70 anos. Então, é uma idade que dá um certo medo, assim, assusta um pouco. 70 anos eu faço em setembro. De vez em quando eu faço a conta, será que é mesmo 70 que eu vou fazer? Porque realmente... a gente, quando você falou, assim, eu fiquei... Né, porque não... Né? Bom, enfim, não importa. Mas, assim, o importante é como é quanto que a gente se sente por dentro, né? Isso. Então, eu me sinto com 40, 45, 50... Mas, enfim, não importa. A pergunta que você me fez é como que foi difundida a questão da terapia familiar, né? Considerando... Como é que ela foi aceita? Como é que foi, as pessoas foram achar, como é que foi entrando, né? Quer dizer, a pessoa foi tendo aqueles insights. Realmente o problema não está vamos supor, no vizinho, ou no sobrinho, no filho, na filha. É um problema, às vezes, da família. Na verdade, eu comecei minha prática clínica atendendo criança. Isso lá na década de 70, 80. Eu atendia criança, trabalhava numa clínica de criança. E quem atende criança está sempre em contato com os pais, pelos problemas que a criança traz, pelos sintomas que ela apresenta, pelas dificuldades que ela tem e pela necessidade que a gente tem de ter uma escuta daqueles pais, daquela família que convive com aquela criança que traz, às vezes, uma série de problemas da criança. Então, quem trabalha com criança, e naquela época, quem trabalhava com criança era assim, você trabalhava com criança e você indicava os pais para outro profissional. Foi assim que começou a terapia infantil, né? Pelo menos aqui no Brasil, naquela época, era assim que funcionava. Mas eu sempre gostei muito de eu ter um contato com os pais, sempre com a autorização da criança e, muitas vezes, com a criança junto da sessão. Então, eu já comecei, mesmo antes de fazer uma formação psicanalítica ou uma formação em terapia familiar, eu sempre tinha um olhar da criança que tinha uma família atrás dela, né, de pano de fundo, né? E eu sempre imaginava que o que eu poderia fazer com uma criança 2, 3 vezes por semana, num consultório, num tempinho de menos de 1 hora, era muito pouco perto do que eu achava que uma família deveria ser responsável e deveria atender e deveria estar atenta ao que está acontecendo com a sua criança. Eu sempre tive essa sensação que a minha atuação era pouco, perto da força de uma família. Então, eu sempre tinha esse hábito de, mensalmente, ter uma reunião com a família e, muitas vezes, a criança ia junto. E eu achava que isso ajudava bastante.
E depois, muitas vezes, eu passei a trabalhar com pais, com um grupo de pais, inclusive. Às vezes eram grupos de pais e às vezes eram os pais sozinhos. Os pais, quando eu falo os pais, podem ser incluindo os irmãos e os avós de uma criança, né? Nesse âmbito, eu fui me especializando, mesmo numa época que não tinha muitos profissionais de família no Brasil. Não tinha muita coisa. Pouquíssimos livros. Por isso que eu falei que eu sou uma pioneira de segunda geração, né? Eu fui buscar formação fora, eu fui buscar professores que vinham de fora, eu fui buscar pessoas que tinham estado fora e vieram para o Brasil. Então, eu comecei a trabalhar com adoção, por exemplo, numa época que tinha pouquíssima coisa de adoção, de leitura sobre adoção. Depois eu comecei a fazer parte de uma ONG que trabalhava com adoção. Aí eu comecei a trabalhar com habilitação de famílias para adoção. Comecei a trabalhar com os abrigos onde tinham as crianças institucionalizadas. Esse trabalho é social. É um trabalho social, né? Depois eu passei a dar capacitação para profissionais técnicos do judiciário. E nesse campo da adoção, eu também... Aí, então, eu publiquei o meu livro, né, o Guia de Adoção. Eu fui fazer mestrado também na área de adoção para ter um pouquinho mais de embasamento acadêmico. Então, minha prática sempre esteve fundada na compreensão do indivíduo no seu contexto familiar. Eu sempre tive... Essa foi sempre a minha atividade. Mesmo que eu ou buscasse ou ela acontecia. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com adoção, eu tinha que trabalhar com as pessoas que queriam adotar, eu tinha que trabalhar com as crianças que poderiam ser adotadas, eu tinha que trabalhar com o sistema de abrigo onde estavam as crianças, eu tinha que trabalhar com o judiciário, eu tinha que trabalhar, inclusive, com os pais que não puderam adotar crianças por alguma negativa da vara de infância. Então, eu trabalhei muitos anos com pais que não puderam adotar e estavam tendo uma segunda chance de trabalhar os seus mitos, seus preconceitos, para poder voltar de novo ao judiciário para tentar de novo uma adoção. Então, a minha experiência de vida sempre foi calcada na escuta do que acontece entre as pessoas, das relações entre um e outro. E o fato de eu ter uma formação em psicanálise me capacita, inclusive, a entender aquele ser humano no seu íntimo, no seu drama, nos seus monstros, nas suas questões, e também olhar esse indivíduo na relação com os outros, com seus pais, com seus parceiros, com seus filhos. Então, é o meu olhar, né? Sobre a dor do ser humano, sobre as doenças, sobre os conflitos. Ela entra no intrapsíquico e vai no relacional. Está no relacional e volta para o intrapsíquico. E assim eu fui construindo uma carreira, né? E hoje eu me orgulho, né? 45 anos de formada e com muitos cursos e muitas pessoas que me procuram para que eu passe os meus ensinamentos. Porque, inclusive, não sei se você reparou nas lives dessa semana que tiveram comigo e nos cursos que eu vou dar semana que vem, a outra semana, eles todos versam... Esses cursos, só para o público, quem quiser ter acesso a esses cursos, como é que faz? Como é que faz? Tem algum canal? Não, porque eles vêm de diferentes fontes, né? Tá. Então, pode procurar no Instagram. Procurando meu nome na rede social, chega lá com certeza. Tá, né? sim, tá. Mas esses cursos, os cursos que eu tenho dado com mais frequência, às quais eu tenho sido mais convidada, é um curso que eu faço um aprimoramento do profissional. Né? Não sei se você viu, chama Self do Terapeuta. O que é o Self do terapeuta? O Self, que é a pessoa do terapeuta. Porque no trabalho, principalmente com família, o impacto que uma família provoca num profissional é tão grande, né? Tão grande, é de muita força, que chega um grupo
que vem buscar de você uma ajuda, uma resolução, né? Eles vêm com uma carga bastante pesada de urgência e de pedido de ajuda, e esse impacto na pessoa do profissional, ele precisa ser trabalhado. É claro que todo profissional, tanto na área da psicanálise quanto na área de terapia familiar, faz muitas terapias, estuda muito, está sempre estudando, porque a formação é sempre contínua, está sempre compartilhando com colegas, mas ele precisa também de um trabalho muito específico sobre o impacto de determinada situação na sua vida pessoal. Então, o trabalho com o psicoterapeuta é exatamente esse, é você buscar na família de origem do profissional pontos cegos, ou encruzilhadas, ou situações mal elaboradas, que naquela situação específica provocam uma ressonância no profissional que atrapalha a sua eficiência. Então, esse trabalho com o self profissional, que eu trabalho com isso, porque porque a minha formação em terapia familiar, que terminou no ano de 89, eu contava com profissionais da Itália. Então, eu fui para a Itália para me especializar nesse assunto, sobre o self profissional, e atualmente, agora não, nesse momento não, mas eu tenho levado grupos de colegas e profissionais para a Itália para fazer exatamente esse trabalho sobre a pessoa. Você mantém esse vínculo com os profissionais do estrangeiro, quer dizer, você mantém esse... E a internet, quer dizer, eu queria voltar um pouquinho, porque você deu uma síntese, eu acredito que seja uma síntese que deve ter muito mais, e você está usando aí uma... Então, quando você começou a difundir, eu acho que você é uma precursora, enfim, claro, você bebeu da fonte, né, dos mestres, né, mas você fez uma transição, né, porque com a entrada no meio de comunicação, com a força, né, isso fez com que você levasse esse trabalho da família para muitas outras. Então você tem esse aspecto, né? Porque década de 80, 90 ainda era telefone, carro, tinha que ir para... E agora você participa, né? Você ajuda famílias dentro desse mundo, a gente pode chamar século XXI, né? Tecnológico. Então, a minha pergunta é: como é que foi essa transição? Como é que as pessoas, como é que você percebeu a influência da internet, da tecnologia nas famílias? O que eu posso dizer para você é o seguinte: como eu viajo muito, especialmente para a Itália, né? Eu acabei conhecendo muita gente fora. Então, eu posso dizer que desde que foi possível fazer um atendimento, que na época era o Skype, lá no comecinho, né? De uns 10 anos para cá, eu já atendia pelo computador algumas pessoas que moravam na Europa, já naquela época. Só que naquela época nem era muito bem visto, não era muito aceito. O meu conselho não aceitava o CRP, né? Era visto como uma coisa complicada, segurança, a internet era péssima, mas com o advento de uma internet com mais possibilidade, né? E com o aumento dos recursos, e com o aumento, inclusive, da divulgação de uma possibilidade de um atendimento virtual, da teleconsulta, né? Que a gente vai, vamos dizer, de 3 anos para cá, o meu conselho, o CRP, acho que já tem uns 4 anos atrás, já começou a instrumentalizar, e o profissional tem que se cadastrar, tem que dizer qual é a rede que utiliza, quais são os canais, quais são os recursos de segurança e de confidência para o atendimento online. Então, eu já sou cadastrada no CRP já há uns 4 anos. E
e aumentou, inclusive, a procura de pessoas pela teleconsulta. Eu atendo muita gente fora do Brasil e dentro do Brasil, em estados mais longe. Então, o atendimento de família também foi uma novidade, porque se antes a teleconsulta, ainda com uma pessoa, trazia algumas dificuldades, né, de aceitação, às vezes, até pelos colegas, com a situação dos últimos anos, né, com as dificuldades, né, não só de pandemia, mas com as dificuldades de locomoção, com a vida mais complexa, com as pessoas sem tempo. Então, muitas pessoas optaram pelo atendimento virtual, mesmo que morando a 1 quilômetro do meu consultório, que é aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, no Leblon. Na época, uns 3 anos atrás, eu achei curioso, mas como eu já estava cadastrado no meu conselho e estava vendo uma maior aceitação desse tipo de atendimento virtual, eu passei a atender como opção. Prefere virtual? Ok, vai ser virtual. Com a situação da pandemia, muitas famílias que eu atendia ficavam assim, e agora? Como é que a gente vai fazer um atendimento com uma tela pequena assim, né? Como é que a gente vai todo mundo ficar junto para fazer um atendimento, né? Casais, né? E aí começaram a surgir essas plataformas, né? Que você tem várias telas. Então, atualmente, eu atendo muitas famílias e elas não podem ficar no mesmo cômodo, senão dá um eco. E as famílias ficam, cada um num cômodo. Os filhos já gostam de ficar no quarto. Então, cada filho num quarto. A mãe na sala, o pai no escritório, ou às vezes o pai no carro, chegando do trabalho. Então, hoje em dia, essa possibilidade de você ter várias janelinhas, né? Aonde o filho se aborrece, tira a câmera. Aí a mãe fala, liga a câmera. Você não pode ficar no escuro. Não, eu não quero ligar a câmera. Ou então bota liga a câmera e apaga o áudio. Sim, peraí, essas situações... Então a pessoa fala, fulano, o que você está dizendo? Está sem áudio. A pessoa brinca, um adolescente jovem, criança, né? E aí todo mundo ri, enfim. Então, o fato da família toda tá cada um numa linha, inclusive eu, né, como terapeuta familiar, né? E às vezes alguém fora de casa, às vezes alguém na rua, e às vezes alguém da família em outro estado ou em outro país, porque isso possibilitou muito famílias cujos filhos, cujos pais estão em outro país. Então, eu atendo também várias famílias que a gente tem que fazer um encontro por conta de fuso horário, famílias, um membro na Europa, outro membro dos Estados Unidos, e o resto no Brasil, e a gente está junto. Você está falando uma coisa, eu vou até sair um pouco desse roteiro aqui. Isso você está falando vai necessitar de estudos, né? Porque eu fico imaginando quantas variáveis não surgem nessas situações. Você acabou de falar, o pai, alguém está no carro, dirigindo, e aí está numa família, quer dizer, aquele modelo clássico onde se reunia, horário, quer dizer, você está dizendo que uma terapia de favor, uma assistência à família de terapia, você consegue fazer, você no teu consultório, no teu set, no teu set, e quase que você cria um setting, de certa forma. Isso. Mas essas variáveis, o pai no carro, a mãe talvez esteja no trabalho, ou saindo do trabalho, ou o filho está... Como é que... Essa janelinha, né? Isso, a gente não tem estudo sobre isso. Você vai começar a estudar as consequências dessas situações, que tem variáveis que podem... Esse setting, esse espaço terapêutico, realmente sofreu muita interferência, né? Com esse advento das janelinhas, né? Eu, por exemplo, eu sempre atendo
ou no meu espaço, que é aqui meu consultório, como você está vendo, é meu consultório, eu sempre estou no meu setting. Ou se eu estou na minha casa de campo, se eu fico reclusa lá por alguma situação de Covid, eu tenho que fazer afastamento, isolamento, e eu vou para a minha casa de campo, que é em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, eu tenho na minha casa de campo o meu espaço privado, fechado, silêncio. Então, eu sempre estou em 2 settings, ou esse, que é o meu consultório, ou nesse espaço terapêutico, que é na minha casa de campo, porque no ano passado eu fiquei 100 dias na casa de campo, quando estourou a pandemia, né? Então, eu tive que criar... Oi? Você é o setting. Eu tive que criar esse novo set, e para mim é importante esse set. Eu não atendo ninguém do meu carro, eu não atendo ninguém andando na rua, eu atendo ninguém no espaço público, muito menos. Mas a família ou os pacientes, eu sempre peço que esteja no lugar privado, eu sempre peço que use fone, porque protege mais, né? Eu tenho famílias, por exemplo, que descem para a garagem porque não tem privacidade para fazer sessão em casa. Desce para a garagem, vão para o carro, vão para o play, né? Outras pessoas vão para um lugar, para uma praça isolada, onde não tem ninguém, e senta quietinho no canto. Eu sempre peço o máximo possível de privacidade, né? Assim como eu cuido do meu espaço, que não tenham pessoas perto, que não tenham pessoas que possam escutar. Eu sempre cuido desse setting, né? Agora, uma pessoa está chegando, está atrasada para consulta, e me liga do carro dela, ela está num carro, sozinha, ela está num carro, né? De forma nenhuma eu vou atender se ela tiver com alguém do lado. Eu sempre cuido desse espaço. Eu cuido desse espaço pela pessoa e por mim. Então, eu sempre peço o uso de fone, que protege mais a conversa. E, agora, tem essas variáveis, né, que ocorreram como uma possibilidade. Por exemplo, se eu atendo, eu às vezes quero marcar um horário, e lá no Canadá tem um horário impossível de eu fazer uma sessão, né? Ou a pessoa que está nos Estados Unidos ou que está na Europa, às vezes com 5, 6 horas, 7 horas de diferença, às vezes é difícil, né? A gente fala, boa noite. Não, aqui já está de dia. É alguma coisa assim. Mas eu acho que hoje em dia, pelo menos o meu cuidado é enorme em relação ao atendimento